A minha relação com Deus, ela é muito próxima. E acho que, como toda e qualquer relação, a gente passa por altos e baixos. Total. Tem dia que o Espírito Santo ele tá mais presente, tem dias que, em períodos, né? Vamos colocar em períodos, Uhum. que ele se mostra, que eu me mostro talvez mais Disponível, distante né? um pouco, outras vezes muito próximo. Acho que por influência de cotidiano, de cobrança, rotina, coisas humanas. Uhum. E isso acaba me distanciando um pouco. Mas me distancia pouco. Ao ponto de eu sempre lembrar. Eu acho que um hábito que eu tive também. Eu já tô até fugindo, né, da pergunta inicial, mas um hábito que me trouxe para muito perto e para uma constância, para uma conversa, que eu chamo de conversa com o mano, né? Ele é meu mano, Eu sabe? amo, gente, olha isso. Então Uma é ideia, uma trocar uma ideia. conversa mesmo. Eu tava viajando, eu gosto de viajar. Ah, Isso é um fato, assim, né? E aí eu lembro que eu tava no aeroporto nos Estados Unidos e, cara, veio um mano muito forte. Grandão, assim, bem rapper. Aquelas tranças enraizadas, que tinha aquela... Uma touquinha que é meio com uma meia calça pra segurar e tal. Falei, mano, os cara é lutador, qual que é desse bicho, né, mano? Grande, assim. uhum. E aí ele veio com um saquinho de papel, veio com uma garrafinha de suco, assim. Aí ele olhou um lugar. E eu fiquei, tipo, meio que olhando o cara. Eu falei, nossa, velho. E aí ele veio, olhou um lugar ali pra colocar as coisas. Aí ele abriu o guardanapo, botou assim a comidinha dele, tudo organizadinho. Eu falei, nossa, mano. Eu achei que ele já ia, tipo, crack, Destruir morder a tudo, né? garrafa, né? E aí ele veio, organizou tudo, colocou a paradinha, dobrava o papel do sanduíche, colocava no copo pra beber. Eu falei, nossa, velho. Já tá me quebrando por aí, né? Aí ele tirou, era um boné com uma touca embaixo. Aí ele tirou o boné, tirou a touca e orou. Falei, uau. Aí você Aquilo ficou ali me chocada. tocou de um jeito Amém. que eu comecei a me perguntar. Eu falei, por que que eu não oro todos os dias antes de comer? Ah, uau. Por que que eu não agradeço o alimento que eu tenho um privilégio, entre outras coisas, mas o privilégio de ter o que comer, poder escolher o que eu vou comer? Uhum. Por que que eu não agradeço? Eu me senti mal. Uhum. Falei, cara, ele fez isso por mim, indiretamente. E eu falei, quantas pessoas talvez eu possa ajudar da mesma maneira? Muito bom. Então, por mais que... porque no começo você fica um pouco com vergonha. Uhum. Às vezes o cabelo tá arrumado com o boné, você fica... Né, você tá de boné, você quer tirar, e aí você para pra orar. E aí eu comecei a fazer isso. E no começo eu falava assim, Senhor, desculpa a minha vergonha, mas que o meu gesto possa atingir pessoas que estão me vendo agora. E gostaria de te agradecer. E aí começava meu agradecimento do pão diário. Que demais. E aí, né, em novelas, em filmes, em todos os meus trabalhos, a gente tem uma hora coletiva de almoço dentro do possível, né? Porque É. às vezes a gente senta 10 minutos para comer. E aí eu parava e eu propunha. Falei assim, pessoal, vamos fazer uma oração só para agradecer a comida? Uhum. E todo mundo na hora dava a mão. E aí tinha, sei lá, no mínimo 2 pessoas, às vezes só eu, obviamente, mas eu comecei a espalhar isso, sabe? Que demais. Porque por mais que você não acredite em Deus, e eu acredito num Deus muito criativo que habita vários lugares, e o principal, ele habita o respeito. Uhum. Então tudo certo se você não acredita em Deus. E depois eu posso até dar algumas Uhum. Dá uma... exemplos para que no mínimo te toque. Opa, peraí. Existe alguma parada aí. Uhum. Então, mesmo que você não acredite em nada por enquanto, agradeça a só a oportunidade então que você tem de comer. E aí isso começou a se espalhar e todos os trabalhos eu vejo que rolam esse movimento. Que demais. As pessoas que trabalham comigo começam a agradecer. É verdade, E- Mauro? Ele tá falando o que é E verdade. às vezes eu tô fazendo o meu prato e ele puxa antes ali, faz a dele. E, mano, tudo certo, cada um tem uma maneira, às vezes. Que demais. E isso foi muito, 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 muito chocante. E essa é a maneira que me trouxe para mais perto, Uhum. diariamente. Então, eu agradeço muito mais do que eu peço. E quanto mais eu agradeço, mais coisas me acontecem de bom, né? Uhum. Agora, minha relação, assim, como você perguntou, minha família não é cristã. Uhum.
Eu comecei a frequentar acampamento quando eu tinha aí uns 10 anos. Então eu posso falar que eu conheci a palavra do Senhor com mais ou menos uns 11 anos. Irado. A primeira vez que eu fui no acampamento era Acampamento Nova Vida. Então quem foi no Acampamento Nova Vida vai lembrar Irado. que era no sítio do Seu Carnegie. Era um canadense, se eu não me engano. Que irado. E ele veio pro Brasil e fez esse acampamento, chamava Acampamento Nova Vida. É bem famoso esse acampamento. Não era bem famoso? Cara, era. É, eu já ouvi muita gente falar. Era. E aí, ele era de um preço muito acessível também. Tinha que antecipar um pouco o pagamento pra ir. Eu lembro que, sei lá, na época era R$130 pra passar uma semana. Nossa, sabe? Comendo tudo lá. Com as refeições que tinha disponíveis, almoço, janta. Uhum. E é a primeira vez que eu fui, eu vou confessar pra você, né? Era uma novidade, era um processo novo. Uhum. E eu não entendia ter culto depois do café da manhã, ter um culto pela manhã, ter um processo de pregação, óbvio que com uma linguagem, uma metodologia muito jovem, né, pra nossa idade. Mas eu não entendi aquilo. Eu fui pro acampamento pra brincar, mano. Eu quero me divertir. Uhum. Então eu fui 2 anos meio que de... Ai, culto. Uhum. Ai, que saco, é verdade. Agora tem o culto. Na terceira vez... Tu falou, tem alguma coisa aí. Sabe quando você começa a prestar atenção em algumas coisas e aí você escuta um pouco mais. E aí você vê pessoas ao seu redor também, tipo, com uma entrega grande. E aí foi a pergunta, né? Todo mundo numa oração coletiva. Aí eu lembro que o missionário perguntou: quem aqui ainda não aceitou Jesus? E era essa questão e tudo mais. E todo mundo tinha uma Bíblia, tá ligado? Eu não tinha. Eu se tinha excluído. Quem se identifica, gente? E aí eu falei, acho que eu não aceitei nada, né? Acho que eu não tenho Bíblia aqui no colo. E aí eu levantei a mão, assim, menininho, 11 anos, tipo... E não precisam abrir o olho, não precisam falar nada. Eu só abri, podem abaixar, tipo... Sabe, tô fazendo alguma cagada aqui. E aí depois a gente conversou, eu ganhei uma Bíblia de presente e tudo mais. E aí passou... aí foi o começo, assim, né? Como eu tive o primeiro contato com Jesus e com esse lado que até então era só religião pra mim. Uhum. Então a partir dali eu... agora eu sou um cristão, então... Era muita novidade também, assim, até de vida. Eu era muito novo, eu não tinha percepções e muito menos conhecimento até científico, assim, de nada. Então essa foi a minha introdução, assim. Essa foi a minha partida com o meu lado espiritual. E quem te levou? Tipo, um amigo? Como que foi? Assim, você caiu nesse acampamento? Eu lembro que foi o Gabriel, que era na época do colégio meu melhor amigo, né? Que tinha essa... meu melhor amigo. E acho que as primas dele foram nesse acampamento. Agora eu entendi. Brincadeira. E aí a gente... Não entendi. Eu tava te zoando. Nossa. Cara, viu? Olha o silêncio. Olha! O silêncio mata, né? E aí eu fui também com ele, a gente foi. E acho que foi por influência dele. Legal. Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então clica aqui pra você assistir e não esquece de se inscrever e deixar seu like.